Boa noite, igreja. Você está animado, irmãos? Deus é bom, irmãos. Fala pro teu irmão, logo, logo, tudo vai ficar muito melhor. Eu quero dizer para você que Doutrina das Últimas Coisas não é um filme de terror. Não é, irmãos. Por muitos anos, Doutrina das Últimas Coisas começou a ser visto como até mesmo sucesso de filme, né? Catástrofes. Inclusive, colocaram até Apocalipse como Apocalipse quisesse dizer fim do mundo. Quantos aqui sabem que Apocalipse não quer dizer fim do mundo? Apocalipse é revelação. Tirar o véu. Então, ao longo dos anos, o cinema, e até mesmo alguns crentes, eles perderam o que realmente a Bíblia fala sobre esse assunto tão poderoso. Esse assunto é para trazer alento, consolo ao nosso coração. Jesus vem, aleluia. E eu quero começar, irmãos, nós vamos falar nessa noite especificamente sobre o arrebatamento da igreja, mas tem algumas coisas que é muito importante nós falarmos antes. Você sabe por causa de quê, irmãos, que esse assunto de estudar as doutrinas das últimas coisas é tão importante? Eu quero falar algumas coisas, por que esse assunto é tão importante. Primeiro que a própria Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A própria Bíblia está dizendo que toda a Escritura é útil. E você sabia que as profecias bíblicas sobre o fim, ela ocupa uma grande parte assustadora da Bíblia? 37% da Bíblia fala de profecias do fim. É muita coisa, né, irmãos? É muita coisa. E a Bíblia diz, toda a Escritura é útil para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça. E olha só uma coisa que também, por que é tão importante? Quando você começa a estudar a doutrina das últimas coisas, você tira um pouco o seu olhar para essa terra. Ou seja, estudar a doutrina das últimas coisas vai despertar em nós uma visão de eternidade. A doutrina das últimas coisas, ela vai despertar em nós uma visão de eternidade. Você sabe por causa de que às vezes nós sofremos tanto nesse mundo? É porque a gente olha demais para ele. É porque nós estamos apegados demais a essa realidade, esse momento presente. Eu não estou dizendo que esse momento presente nós não temos que trabalhar, não temos que estudar, não estou falando isso. Mas quando tudo que você olhar para essa terra, se você ficar apegado mais nessa terra, você vai sofrer mais pelo que você tem e pelo que você não tem. Mas quando você começa a estudar a doutrina das últimas coisas, as profecias, a sua visão amplia. Você vê que sua vida, que a nossa vida é uma vida eterna com Cristo. Isso joga você a pensar coisas muito mais elevadas do que coisas terrenas, passageiras. Tudo que tem aqui, irmãos, vai passar. Vou falar para os irmãos uma coisa que aconteceu comigo. Eu estudei a Bíblia, estudei várias coisas na Bíblia, mas teve uma coisa que foi muito importante para eu aprender a lidar melhor com a preocupação. Sabe o que foi? Vou estudar a doutrina das últimas coisas. Se você anda muito preocupado, estude escatologia.
Sua mente vai sair daqui, o agora, e vai te levar você lá para o futuro. Acredite, funciona. Se você está sofrendo muito, você está muito preocupado, com certeza você está olhando demais para o seu presente. Está esquecendo de olhar para o seu futuro. Olha como que é importante estudar a doutrina das últimas coisas. Por que é tão importante? Estudar a doutrina das últimas coisas vai despertar em nós o desejo de pregar o Evangelho. Que quando você começa a estudar a Bíblia, a estudar essas doutrinas, você começa a ver, seu futuro é glorioso, mas para aquele que não tem Cristo, é tenebroso. Aquele que não recebeu Jesus, aquele que ainda não entregou sua vida, e às vezes é teu amigo, é teu pai, tua mãe, teu vizinho, enquanto ele está nessa condição, tudo ruim que foi profetizado, ele vai experimentar. Isso não desperta compaixão. Como você pode saber um fim que uma pessoa vai ter? Um fim horrível e você não vai avisá-la, né? Quanto mais nós que temos o amor de Cristo. Irmãos, mas o mais interessante sobre tudo isso, porque é tão importante, você sabia que arrebatamento, ressurreição, juízo eterno, o pastor vai falar também mais sobre o juízo eterno. Você sabia que a Bíblia fala que isso é um assunto básico? Que é isso, André? Hebreus 6:1. Se você quiser a Bíblia, abre aí. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que diz Hebreus 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Aqui o escritor dos Hebreus está falando que nós temos que prosseguir um pouco a mais. Olha só, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, da doutrina de batismo, da imposição de mãos, olha os dois últimos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Doutrina das últimas coisas. Então, doutrina das últimas coisas não é para teólogo. Você sabia disso? É para crente. Você saber o que vai acontecer no juízo eterno, como que vai ser o arrebatamento da igreja, como vai ser a ressurreição dos mortos, isso é coisa para crente. Mas parece que isso virou um assunto só para teólogo. Não, isso não é assunto para teólogo, é assunto para crente. Fala para o teu irmão, é assunto para crente aprender. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que isso é básico. Ou seja, se eu não sei o que é fé, se eu não sei o que é doutrina de arrependimento de obras mortas, batismo, juízo eterno, ressurreição dos mortos, se eu não sei isso, eu não sei nem o básico da fé cristã. E às vezes fica pessoas aí querendo descobrir o que estava escrito debaixo da sandália de Moisés. É interessante como que o crente é, né? O crente é um ser que tem que ser estudado mesmo. Ele não sabe o básico da fé cristã, mas ele quer descobrir o que estava escrito debaixo da sandália de Moisés, porque Deus falou para ele deixar a sandália lá, né? Deixa aí porque você está pisando em algum lugar santo agora. Aí não, o que será que estava escrito debaixo da sandália de Moisés, porque Deus falou isso? A pessoa fica às vezes se perdendo de coisas que não edifica. Querido, mergulhe na palavra. Fique com aquilo que a palavra está dizendo que nós devemos viver e praticar e aprender. Amém, irmãos? Isso é básico. O básico da fé cristã. A Bíblia diz, olha, mas na verdade você tem que avançar mais ainda. Mas o triste disso tudo que eu estou falando é que algumas igrejas não tornaram isso tão básico. Vou dar um exemplo, pegaram a doutrina da prosperidade e transformaram ela na doutrina essencial de toda a igreja. Doutrina da prosperidade não é assunto básico, não é essencial. Você sabia disso? Não, se eu não sei o que é juízo eterno, ressurreição dos mortos, eu não posso prosseguir mais. Se você não aprende a ler e escrever, você pode ser colocado Você pode entrar numa faculdade? Não pode, né, irmão? Você tem que aprender a ler e escrever, fazer conta.
É o básico. Nós não podemos prosseguir sem o básico. Quem concorda com isso aqui? Amém. Não podemos, irmãos. Amém, irmãos? Como nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos, também está tudo incluso, né? Quem estava aqui na quinta-feira passada? Quem não estava? Tem algumas pessoas que não estavam, né? Então, por causa de você, eu vou falar um assunto que o pastor falou, um pouquinho. Mas você pode ouvir, está no YouTube já a mensagem de quinta? Acho que está, né? Deve estar, né? Então, por que ressurreição, por que o arrebatamento e ressurreição dos mortos é tão importante, André? Fala, seu irmão, sem arrebatamento, a fé não faz sentido. Não faz. Abra sua Bíblia. Eu queria que colocasse aqui 1 Coríntios 15. Irmão, sem arrebatamento, nossa fé não faz sentido. Nós simplesmente estamos num ajuntamento de pessoas aqui. Você sabia disso? 1 Coríntios 15. Coloca no verso 1. 16. 12, ou melhor dizendo, 12. Perdão. 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se o que se prega é que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Deixa eu falar para os irmãos o que está acontecendo aqui. A igreja de Coríntios, eles estavam com dificuldade de entender ressurreição dos mortos. Ele falou, rapaz, esse negócio de ressurreição dos mortos, isso não é verdade, não. Eles estavam com dificuldade, porque na mentalidade deles, que eles tinham quando eles estavam sem Cristo, era que morrer era um estado superior, um estado melhor. Então, como que eu vou sair do meu estado inferior, vou para o meu superior e agora vou voltar para o inferior? Isso era a mentalidade dele, não. Se eu morrer, quando a gente morre, eu me liberto deles. Para eles morrer era uma libertação dessa vida terrena. Eu falei, como que eu vou me libertar dessa vida e depois vou voltar para ela? Esse era o pensamento deles. Amém, irmãos? O pensamento deles é que se morrer, eu estou melhor. Na verdade, alguns crentes pensam assim. Você vai descobrir que não é arrebatamento e ressurreição do morto, não é isso. O entendimento deles era esse, não. Eu falei, então não vai ter ressurreição. Aí Paulo chamou ele na paleta. Falou, olha, nós pregamos que Cristo ressuscitou. Como vocês estão dizendo aí que Cristo não ressuscitou? Que não há ressurreição? Olha, aí continua, o versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele falou, se não tem ressurreição dos mortos, então Cristo ressuscitou. Continua. Próximo versículo. Versículo 15. Além disso, somos tidos como falsa testemunha. Então nós somos falsa testemunhas. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Deus ressuscitou a Cristo. Ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Falou, olha, se os mortos não ressuscitam, nós somos falsas testemunhas. Porque nós pregamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Falou, olha, se de fato é verdade isso que vocês estão falando, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E continua, começa a piorar mais ainda. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o morto não ressuscita, Jesus Cristo não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A fé que vocês têm é vã. E vocês ainda, olha só, permanecem no pecado. Uma coisa vai puxando a outra. Mortos, não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se nossa fé é vã, nós ainda continuamos no estado de pecado. O que mudou? Segundo o entendimento deles, nada.
Ou seja, não adiantou de nada receber Cristo Jesus. O versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram, esse aqui morreram, tá, em Cristo. Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Falou, quem morreu em Cristo já era, né? Cristo não ressuscitou, nós permanecemos no pecado, nossa fé é vã, e os que morreram em Cristo? Deu ruim para eles. Versículo 19. Isso aqui é muito importante, irmão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Olha só o que ele está falando aqui, irmãos. Olha, se a nossa expectativa em Cristo é apenas para essa vida, esse momento aqui, e é o que muitas igrejas fazem, pregam o aqui e agora, para você se dar bem um aqui e agora. Se a nossa expectativa é isso, irmão, nós somos uns miseráveis, é o que ele estava dizendo. Nós somos uns infelizes. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas estamos aqui reunidos para daqui a pouco tudo virar cinza. Olha o que diz no versículo 32. Versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Falei, olha, vou encher a barriga de pizza, porque de qualquer jeito a gente vai morrer e tudo vai virar cinza. É o que ele estava dizendo, vão comer e vão morrer, porque não faz sentido. Falei, olha, eu lutei com feras. Falei, que proveito teve isso? Eu dei minha vida pelo Evangelho, eu preguei o Evangelho. Falei, que proveito tem isso? Mas aí no versículo 20 ele fecha com algo muito bonito. Leu 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Era por mandar uma glória, né? Mas tá bom. Vou te dar outra oportunidade. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Só que a ressurreição de Cristo foi diferente. Ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui é muito importante. Sendo ele as primícias. Fala, Jesus é o primeiro. Fala, eu sou o próximo. Amém. Cristo ressuscitou dentro de mortos, sendo ele as primícias. Cristo é o primeiro, irmão. Nós somos os próximos. Você está feliz com isso, irmão? A ressurreição abençoada tem, fala para o teu irmão, a ressurreição e arrebatamento tem que acontecer. Para a nossa fé fazer sentido. Senão, não tem sentido. E você sabia que tem pessoas pregando na internet, não ouça. Um conselho que eu te dou, não ouça. Tem pessoas pregando, rapaz, não vai ter esse negócio de arrebatamento, ressurreição dos mortos, não. Chuta que é laço. Chuta que é laço, irmãos. Eu não vou falar muito sobre isso. Eu tinha até cortado os bolsos, mas o Espírito Santo me lembrou. Ele entra de novo. Você quer ter uma boa compreensão na Bíblia? Nós temos que interpretar a Bíblia literalmente. Eu sei que a Bíblia contém símbolos, eu não vou ler os versículos, símbolos, alegorias, mas quando a Bíblia fala isso, tem esse símbolo, essa alegoria, a própria Bíblia explica. A própria Bíblia explica. Eu vou ler um versículo só para você entender o que eu estou falando. Lá em Apocalipse, não vou ler, mas fala assim, Deus mostra, né, a João os 7 castiçais, o candeeiro, e no próprio texto abaixo fala, ó, o mistério dos 7 castiçais são as 7 igrejas. A própria Bíblia está explicando. Até quando fala lá da besta que saiu do mar. Misericórdia, vai ser uma besta do mar? Não vai ser uma besta do mar. Larga de ser besta. Perdão. Não vai sair. O próprio texto lá está explicando que é um homem, que é uma autoridade, que é um governo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Eu estou explicando para os irmãos, porque tem muita coisa maluca na internet aí, irmãos. Eles pegam esse texto aqui, rapaz, não, Jesus já veio, rapaz. Não vai ter esse negócio de arrebatamento, irmão, chuta que é laço do diabo. Tudo que foi profetizado acerca de Jesus
tudo sobre a vida, sobre como ele nasceria, como ele morreria, aconteceu literalmente. Foi profetizado que Jesus nasceria de uma virgem. Como assim isso ia acontecer? Os profetas, eu creio que eles não entenderam como isso ia acontecer, mas aconteceu exatamente como a Bíblia diz. Foi profetizado que Jesus ia ser crucificado e que ia ter dois do lado dele, exatamente assim. Tudo que a Bíblia falou se cumpriu categoricamente 100%, literalmente. Irmãos, então a vida do Senhor Jesus vai acontecer literalmente. Assim como foi profetizado a vinda do nosso Senhor Jesus, que o arrebatamento da igreja vai acontecer literalmente. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 4:16, versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Irmãos, estão acompanhando? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso, irmão. O que significa arrebatamento? Fala para o teu irmão, é arrancar, remover com grande força. É isso que vai acontecer conosco, irmão. Nada vai nos segurar nessa terra. Nada vai nos segurar nessa terra. E a Bíblia fala que vai ser muito rápido. Não é abrir e um fechar de olho, não. Abrir e piscar de olho. A tradução mais correta é essa. Puf, já foi. Nem deu para perceber, né? Já foi. Mas nós estamos aqui, não aconteceu ainda não. Mas vai ser assim, tão rápido que nós não vamos ter como calcular. Peguei os irmãos, né? Vai ser muito rápido, irmãos. Antes de entrar um pouco mais a fundo sobre o arrebatamento, isso aqui é muito importante. André, quem vai ser arrebatado? Ô, glória! Mas fala assim, eu. Amém, glória a Deus. Fala porque tem do teu lado, você também. André, não sei não, hein, André. Deixa eu falar para você uma coisa. Salvação é obra da graça. Se você ainda não estudou sobre a graça, sobre justiça de Deus, aconselho você a estudar. Mas a salvação é uma obra da graça. O que quer dizer isso, André? Isso quer dizer que só Deus poderia fazer algo para você ser salvo. Só Ele pode fazer. Todas as nossas obras seriam como trapo de imundícia. Você não pode fazer uma vírgula de alguma coisa que poderia te dar o direito de ser salvo. Se você pudesse fazer qualquer sacrifício que fosse para ser salvo, você aniquilaria completamente o sacrifício de Cristo. Cristo não precisaria vir ao mundo. Já parou para pensar nisso? Se eu pudesse fazer algo que eu conseguisse ser salvo, Cristo não precisaria vir. Salvação é obra da graça. Se salvação é obra da graça, arrebatamento é o quê, igreja? É obra da graça. É para você dar glória, né? Vou dar glória para você. Glória a Deus. Arrebatamento é uma obra da graça. Você foi salvo em Cristo Jesus, você vai ser arrebatado. André, e os imperfeitos? Qual? Eu e você? Vamos ser arrebatados. Porque às vezes a gente fala, não, fulano tem isso, mas você também tem defeitos. Amém, irmão? Os imperfeitos vão ser. Aquele irmão cri-cri, ele vai ser. Aquele irmão que todo ano tem que perdoar, ele vai ser arrebatado. Porque Deus é poderoso para sustentá-lo até o fim. Amém, irmãos? Os novos convertidos vão ser arrebatados.
Porque salvação é obra da graça. Amém, irmãos? Tem pessoas que ele fala assim, não, no céu não entra pecado. Claro que não. Só entra lá quem foi justificado. Mas quando eles falam isso, eles querem dizer que no céu não vai entrar ninguém com defeito. Mas adivinha, ele mesmo que está pregando isso, ele tem defeito. Né? Eles falam isso, enche o céu não entra pecado. Ele engrossa a voz. Realmente não entra, só entra lá justificado pelo sangue de Cristo. Não pense você que vai ser pela sua performance, porque você fez tudo direitinho. Você não matou, não roubou, não adulterou. Glória a Deus, faça isso mesmo, viva uma vida santa. Mas não é por causa disso, abençoado, que você vai ser salvo. Amém? Mas tem um outro lado da moeda. E quem será deixado para trás? Já viram o filme Deixado para Trás? Falei, esse filme não vai acontecer comigo. Quem será deixado para trás? Os que não creram em Cristo. Olha como é a urgência de nós pregar o Evangelho. Todos os que não creram, até os bonzinhos, até os que faziam boas obras, eles vão ser deixados. Até aquele que às vezes tinha um comportamento melhor que alguns crentes, eles vão ser deixados. Porque a salvação não é pelas obras, é uma obra da graça, é pela fé no sacrifício de Cristo. Mas tem um outro grupo que também vai ser deixado para trás. Os que perderam a fé. E aqui está envolvendo quem? Crentes que perderam a fé. Aquele que, por alguma razão, eles se apostataram da fé. Porque uma vez que você perdeu a salvação, você perdeu o arrebatamento. Você perdeu a ressurreição dos mortos. A que nós estamos falando aqui para crente. E você sabia que Jesus viu esse dia que os crentes perderam? Jesus viu, André? Viu? Coloca aqui, abençoado, Mateus 7. Jesus viu os crentes que perderam a sua fé, que se afastaram da palavra, que não puderam entrar no descanso de Deus. Mateus 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O próximo. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres. Próximo. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim. A NASA diz assim, coloca na ASA, diz assim, então eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É forte, né? Vou ler na versão ACA, isso mesmo, ACA, ARCA, melhor dizendo. Olha só que diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, você prestou atenção? Jesus falou muitos. Apertou, né? Isso aqui foi algo que Jesus viu, irmãos. Porque tem uma turma aí que fala, não, uma vez salvo, salva para sempre. Quem disse isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Recebi o sacrifício de Cristo, eu estou debaixo da graça. Eu posso pintar o caramba. E você é salvo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Muitos, não poucos, dirão naquele dia, Senhor, não fizemos, não profetizamos, não fizemos. Quer dizer que então, se eu expulsar demônio e profetizar, vou perder a salvação? Não, meu senhor. Não vou orar por ninguém doente. Não vou expulsar demônio de ninguém. Não é nada disso. Isso quer dizer pessoas que fizeram coisas em nome do Senhor, mas por algum motivo eles perderam a fé deles. Porque uma vez que você perdeu a sua fé, você perde a sua salvação. Muitos dirão aquele nome, Senhor, eu em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilha. Então eu direi, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Por que a Bíblia não diz, vós que praticai pecado?
Porque praticar iniquidade é diferente de praticar pecado. Pecado é você errar o alvo, iniquidade é você ter o propósito de errar o alvo. É você ter a intenção. Você, por acidente, você pode pecar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive, porque nele permanece a divina semente. O pecado na vida dele é um acidente. Não faz parte da natureza dele. Não faz parte do plano dele viver no pecado. Isso é um crente sadio. Mas aqui, Jesus falou, aqueles que decidiram viver uma prática. Na Bíblia, o King James diz trabalhadores da iniquidade, ou seja, a pessoa que fez da sua vida uma vida de iniquidade. Eu quero errar. Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apertou, né? Você achou que eu ia falar que todo que recebeu Jesus vai ser salvo? Não. Tem pessoas que vão perder, infelizmente. Eu não estou falando isso para te botar condenação, mas para colocar um equilíbrio. A salvação é pela graça, mas não abusa, não. Valoriza. Sabe que quanto mais é dado, mais também é cobrado. A graça é um favor abundante de Deus para o homem. Mas isso também tem responsabilidades. Amém, irmãos? Tem responsabilidades nossas. Mas fique tranquilo, irmãos. A palavra está aqui, não é para nos condenar, mas é para nos alinhar. Amém, irmãos? Deixa eu ver se dá tempo. Um pouquinho. André, quando será o arrebatamento? Não sei. Alguém sabe, hein? Ninguém sabe, né? Mas a Bíblia fala de uma coisa muito interessante. O arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Você está feliz com isso? Você sabia que a Bíblia fala que vai ter uma grande, não vamos entrar nisso, mas a Bíblia fala que vai ter um tempo de sofrimento nesse mundo ao qual nunca houve, nem nunca haverá, jamais. Nunca houve semelhante, nem haverá, jamais. Já teve vários momentos na história de sofrimento e foram repetidos. E tem teólogos no YouTube falando, viu? Foi a vinda de Cristo. Não foi. Foi eventos que foram repetidos em outros lugares, Mas a Bíblia diz que esse sofrimento vai ser incalculável. Vai ser um que nunca aconteceu, nem jamais vai haver. Nunca houve para trás, nunca vai haver mais para frente. Mas se alegre com isso. Lembra que eu falei que escatologia não é para a gente ficar com medo? Porque nós não vamos estar aqui, irmãos. Nós não vamos estar aqui. Esse período não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou te dar algumas razões porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Primeiro motivo é que não há necessidade. Você sabia que não há necessidade, não há objetivo nenhum na Bíblia que fala o motivo pelo qual a igreja deva passar pela grande tribulação. Me parece que pessoas que creem nisso, elas querem que meio que merecer a salvação. Não, tem que sofrer para merecer, né? Tem que sofrer a grande tribulação, o anticristo, degolar minha cabeça e eu ser salvo. Não, eu quero minha cabeça no lugar. Amém, irmão? A minha foi outro negócio que mas não vou não, mas deixa para lá. Amém. Vai que eu estou dando ideia a Deus, né? A salvação é pela graça. Tem pessoas que de fato acreditam, não é? Alguns crentes, André, vai ser arrebatado, depois outro vai passar pela grande tribulação para merecer ser salvo. Não. Olha, tem tanta doideira por aí, irmão. Não, tem uns crentes de primeira classe e de segunda. De primeira classe eles vão sair da grande, não vão passar, mas já da segunda, os crentes cri-cri, eles vão perder a cabeça para... Não. Ninguém merece ser salvo. Na verdade é essa. O que nos tornou digno de ser salvo foi o sacrifício de Cristo. Grande tribulação, irmãos, não é um purificador para ser salvo. Que ainda existe essa crença no meio da igreja, né? Não, a pessoa que ficar para a grande tribulação, ele vai ter que sofrer para ser salvo. Não.
A única coisa que vai salvar qualquer ser humano, e sempre foi, acredite, sempre foi, Cristo. Até na velha aliança, eles eram salvos pelo sacrifício de Cristo futuro que iria vir. Eles ofereciam um cordeiro representando o Cristo que viria. O único que salvou e sempre salva é Jesus Cristo, irmão. Até na grande tribulação, sim. Só o sacrifício de Cristo salva. Então não há motivo, irmãos. A grande tribulação, irmãos, é um período de juízo. É um período de juízo sobre o pecado. A humanidade rejeitou tanto Cristo, então eles vão sofrer o juízo. E tem várias coisas aqui que a gente poderia falar, mas não é assunto de hoje. Irmão, você sabe por causa que também a igreja não vai passar pela grande tribulação? Fala para o irmão, Deus é justo. Olha só o que Abraão disse. Eu vou ler. Gênesis 18, verso 25. Se você puder me acompanhar. Longe de ti, Gênesis 18, verso 25. Longe de ti fazer tal coisa, eu estou indo na NVI, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Irmão, você consideraria um juiz, pensa nesse mundo aqui, um juiz mesmo, do Brasil, ele tratar quem matou e quem não matou, qual a sentença dos dois? A mesma coisa. Você veria esse juiz como juiz justo? Ele sabe que um matou e o outro não matou, mas ele condena todos os dois na mesma coisa. Esse juiz é justo? Mas eu pergunto você, entre o juiz humano e o justo juiz, quem é mais justo? Nosso Deus. Deus é justo. Ele nunca tratou, nem nunca vai tratar o justo na mesma medida que o ímpio. Ele nunca vai tratar aquele que recebeu Jesus com aquele que não recebeu Jesus da mesma forma. Deus é justo, irmãos. Olha só o que diz em 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Assim o Senhor sabe, Ele sabe, irmão, livrar da provação impiedosa e manter os injustos sob o castigo, para o dia do juízo. Ele é justo, irmãos. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, verso 5 e 6. 2 Tessalonicenses, verso 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 e 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 e 6. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação que os atribula. Irmão, Deus é justo. Você recebeu a justiça de Deus. Porque você recebeu a justiça de Deus, você não tem mais juízo nenhum para vir sobre a tua vida. Eu não entendo por que pessoas ainda acreditam que a igreja tem que sofrer o juízo de Deus. Aí alguns mais inteligentes, inclusive eu vi essa semana, um cara até inteligente, muito intelectual na internet. Não, Deus vai proteger o teu povo. Não existe promessa, sabia que não existe? Se você estudar escatologia, estudar sobre o que vai acontecer na grande tribulação, você vai ver que não existe proteção para quem ficar aqui. Só 144 mil, não vou falar sobre isso. Só esses 144 mil que a Bíblia fala claramente que serão judeus, 12 mil de cada tribo. Além desses, todos os outros vão sofrer. Além desses, todos os outros vão sofrer. Lá em Apocalipse 7 fala que eles vão ter fome, eles vão sentir o ardor do sol, eles vão ter sede. E lá em Apocalipse 24 fala que eles vão perder a cabeça, porque se eles quiserem ser salvos durante a grande tribulação, eles não vão poder receber o sinal da besta, eles não vão poder adorar o anticristo, eles não vão poder adorar a imagem da besta. Então, por eles não querer se submeter ao anticristo, eles vão perder a cabeça. Tem proteção? Não tem. Ficou. Aí tem alguns crentes, André, eu vou na segunda leva. Fala, teu irmão, sai fora disso. Não, tem gente que a gente fala isso, eu vou na segunda leva, André. Não tem proteção, abençoado. Você
Você acredita que uma vez eu li um livro que fala assim, conselhos para os crentes que ficaram na grande tribulação? E que eu, na época, eu não tinha material para estudar escatologia, eu sempre gostei. E eu li 3 vezes aquele... Graças a Deus, cheguei no verbo, graças a Deus. Tirar 3... Brincadeira, para que eu li só uma, né? Tinha que ler 3, né? Misericórdia. Tem tanta doideira aí, cara. Olha, você está num bom lugar, sabia? O verbo da vida. Não é porque eu sou simplesmente do verbo, não. Não é porque nós pregamos a palavra, irmão. Amém, irmãos? Não há proteção, irmão. Não há. Você sabe por que também que nós não vamos passar pela grande tribulação? Você nunca vai ver na Bíblia Deus falando, o Espírito Santo falando, olha, espere o anticristo. Não. Nós esperamos Cristo. Fala, irmão, nós esperamos Cristo, não o anticristo. Quem é o anticristo, André? Não vou falar sobre isso, mas ele vai ser um homem que vai governar esse mundo, que vai, não vou entrar em muito detalhe, mas ele vai dominar sobre essa nação. Só que ele vai enganar, a multidão vai enganar esse mundo com muitas artimanhas, com muitas coisas que eu não vou entrar em detalhe. Mas ele vai ser segundo a eficácia de Satanás, ele não vai ser um bom homem. Mas a princípio ele vai ser. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, verso 2. Esse eu quero que abre ou coloca aqui. Que diz assim, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele não vem para fazer o bem, irmãos. Com todo poder de sinais de prodígio e mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem. Ele vai vir para quem, irmão? Para quem perece. Você é salvo, você não está perecendo. Ele vai vir para os que perecem. Olha só, porque não receberam o amor de Deus, da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. É o próprio Deus que está fazendo isso. Vocês rejeitaram a verdade, rejeitaram o Cristo, então está aí o que vocês merecem. Ele vai enganar as pessoas. Ele vai ludibriar as pessoas com todos os sinais de prodígio de mentira. É algo que o próprio Deus permitindo. É o juízo de Deus sobre a terra, isso aqui. André, que isso? Deus faz isso? Faz. Deus usou nações ímpares para corrigir Israel. Porque rejeitaram a palavra dele. Mas olha só. E agora, olha só o que o apóstolo Paulo fala no verso 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo. Ou seja, tem algo que detém a presença desse homem maligno nessa terra. Porque o mistério da iniquidade já existe, já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém, irmão? Fala, a igreja. Você prestar atenção, agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado ao seu tempo. Muito tempo eu pensei, não é o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo vai sair dessa terra? E como que as pessoas vão conseguir ser salvas? Que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. Como que o Espírito Santo vai sair da terra? Se a Bíblia fala que Deus vai levantar 2 pessoas que vão fazer sinais de maravilha e prodígio terríveis. O Espírito Santo vai permanecer, até porque o Espírito Santo não tem como sair de lugar nenhum. Ele está em toda parte. Amém, irmãos? E tem pessoas que têm dúvida aqui, se você pensar comigo hoje, olha só, Deus nos constituiu embaixadores. Você é embaixador de Cristo, irmão? A Bíblia fala que nós somos sacerdotes, nós temos o poder de reconciliar o mundo.
Ministério da reconciliação. Nós temos autoridade sobre os demônios, sobre Satanás. Irmão, Satanás ele só não faz o que ele quer nessa terra, porque existe um poder detentor aqui nessa terra, que opera através da igreja. Nós somos o poder que detém a ação definitiva total de Satanás. Mas imagine, se isso é afastado, está entregue. Uma vez a igreja se afastando desse mundo, está entregue, irmão. Aí ele vai ter domínio total, hoje ele não tem. É por isso que hoje nós temos autoridade sobre ele, nós podemos repreender demônios sobre pessoas oprimidas. Nós podemos entrar em lugares onde existe uma ação maligna, porque nós somos a autoridade maior. Mas essa autoridade que nós temos hoje, irmão, detendo o ministério, esse homem iníquo, isso nós vamos sair dessa terra e essa autoridade não vai existir mais aqui. Nós detemos, irmãos. Amém, irmão? Você está feliz com isso? Tinha muito mais outras razões pela qual a igreja não vai passar pela grande tribulação. Agora, André, o que é então o arrebatamento na prática para os salvos? O que é isso, né? Às vezes nós vemos simplesmente, a gente acha que é uma coisa muito simples, mas isso é algo muito profundo, irmãos, o arrebatamento dos salvos. E deixa eu falar para você, é diferente de milagres que pessoas provaram de milagre da ressurreição. Né? A filha de Jairo, né? O filho de Jairo. A Bíblia fala vários eventos, fala de Lázaro, né? Fala de vários homens que experimentaram do milagre da ressurreição. Até na velha lista tinha pessoas que ressuscitaram, mas eles tornaram o quê? Tornaram a morrer novamente. Então, que ressurreição é essa? Né? O que o arrebatamento representa para nós salvos? O arrebatamento, irmãos, é a consumação da nossa fé. O arrebatamento para nós é a redenção do nosso corpo. Lembra que você foi salvo no Espírito, tua alma você tem que renovar e teu corpo você tem que subjugar? Pois é, o arrebatamento da igreja, ele vai lidar com todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. O nosso corpo vai ser redimido. Olha só o que diz o Romanos 8, 23. Aqui está falando da natureza, o versículo 24, porque eu estou diminuindo alguns versículos. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo, irmão, vai ser redimido. E como nós vamos ser, André? Depois de redimido, nós seremos plenamente salvos, irmãos, espírito, alma e corpo. Glória a Deus mesmo, irmão. O seu espírito, a sua alma, o seu corpo vai ser plenamente salvo. Abre 1 Coríntios 15, verso 53. Deixa aberto aqui, abençoado. 1 Coríntios 15. O nosso espírito, alma e corpo vai ser plenamente salvo, irmão. Você sabe como nós seremos? Olha só o que diz. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Fala, teu irmão, você vai ser incorruptível. Ou seja, não tem como se corromper mais. Você se alegra com isso, irmão? Nós vamos chegar a um estado definitivo que não tem como se corromper mais. Incorruptível. Nós seremos imortais. E se revista, é isso que é mortal, se revista da imortalidade. Olha o versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vamos ser imortais, irmão. Ou seja, a morte vai ser aniquilada, vencida para sempre na nossa vida. Assim como Jesus venceu definitivamente a morte, nós vamos vencer definitivamente a morte. A morte não terá mais domínio sobre mim e sobre você. E isso só está começando para você, esse entendimento. Olha só o que diz em 1 Coríntios 15 também, 47 e o verso 49. O primeiro homem da terra, que está falando de Adão, é terreno. O segundo
o Senhor é do céu, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem, ou seja, de Adão, do terreno, assim também traremos a imagem celestial. Você está feliz com isso, irmãos? Hoje nós temos a imagem do terreno. Assim como nós hoje trazemos a imagem do terreno, nós também vamos trazer a imagem do celestial. Jesus. Olha só o que diz em 1 João 2. Coloca aqui, 1 João 3. Verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos. Bom, isso já está muito bom. Olha só o que diz: amado, agora somos filhos, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Você está feliz com isso, irmão? Somos filhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, aleluia, seremos semelhante a ele, e assim como ele é, o veremos. Você vai ser semelhante aqui, é do mesmo tipo. Você vai ser igual a Jesus. Você está feliz com isso? Irmãos, isso me remete a uma coisa. A sociedade matou Jesus. Nasceu um monte de Jesus. Só tinha um igual a Jesus na terra. Mas logo, logo, o céu vai estar um monte igual a Jesus. Talvez você vai entender daqui a pouco mais ainda isso. Jesus é o único homem glorificado lá no céu. Você sabia disso? Fala para o irmão, mas isso vai mudar. Fala para ele, porque eu vou estar lá. Deixa eu falar uma coisa para você, abençoado. A nossa grande esperança não é ir para o céu. Pô, já furou meu balão? Sim, estou estourando ele todinho. A nossa grande expectativa pela palavra não é ir para o céu. Você sabia que tem pessoas que estão com Cristo, morreram em Cristo, estão com Cristo, mas eles não estão na plenitude daquele que Cristo preparou para eles. Porque eles vão ressuscitar e receber um corpo glorioso, juntamente conosco. A nossa grande esperança, irmãos, é receber um corpo de glória. É receber um corpo incorruptível, é ser imortal, é vencer a morte. A glória não é o céu, irmão. A glória é você, com a glória de Deus. Sou eu com a glória de Deus. Tem pessoas, André, eu quero entrar lá, ver aquela cidade linda. Rapaz, os anjos vão querer ver a gente. Eles estão cansados de milhões de anos ver aqui. Eles vão querer ver a igreja. A igreja que tem um corpo glorificado, semelhante ao mestre deles. Poxa, eu pensei que a grande lance aí para o céu não é abençoado. É você vencer definitivamente a morte, você receber um corpo de glória. Olha só o que o apóstolo Paulo ele disse, Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas, não são dignos de ser comparado com a glória que em nós será revelada. A glória não vai ser revelada para nós, a glória vai ser revelada em nós. Você está pensando que você vai ver algo muito glorioso assim? Claro que o céu é maravilhoso, é lindo. Mas a glória não é o céu, a glória vai ser revelada em mim e em você. E a Bíblia diz, olha, o sofrimento do tempo presente, não dá para comparar. Fala do irmão, não dá para comparar. Não dá para comparar, irmãos. É que nem você comparar uma bicicleta estragada com um Lamborghini. Não dá. Nem sei se falei certo. Falei? Saiu. Não tem como comparar, irmãos. O sofrimento desse tempo presente com a glória que vai ser revelada a nós, não tem comparação. Fala, teu irmão, então vale a pena. Vale a pena. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação. Irmãos, aquilo que Deus criou espera, com expectativa, com anseio, a manifestação dos filhos de Deus. Os anjos esperam. A terra espera. Até porque depois nós vamos para o céu, sim, nós vamos para o céu, vamos para a terra, nós vamos onde nós quisermos. Porque o céu e a terra vai chegar um momento que vai se tornar um só.
Mas o nosso grande prêmio não é esse, irmãos, é a glória que será revelada em nós. Irmão, vale a pena esperar por esse dia. Vale a pena, essa é a bendita esperança. Isso é o que nos aguarda, irmãos. E eu quero terminar, irmãos, com algo muito importante, a atitude daqueles que aguardam esse dia. Olha só o que a Bíblia diz. 1 João 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Eu li só o 2, né? E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes, do mesmo tipo, do mesmo modo, do mesmo padrão. Porque assim como ele é, o veremos. E olha o versículo 3. E qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem essa esperança, irmãos, ele se purifica. Não tem como eu saber que existe uma glória que se é revelada em mim, para mim, e eu viver uma vida de qualquer maneira. Todo aquele que tem essa esperança, ele purifica a si mesmo como é puro aquele que o chamou. Olha só que diz também em 1 Coríntios 15 também, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que nos manter firmes, constantes, dedicados, nos purificando, aguardando esse maravilhoso e grandioso dia. Porque breve, irmãos, pode ser qualquer momento. Nós não sabemos o dia, a hora, nem mês, nem o ano. Mas nós sabemos que pode ser a qualquer momento. O Mestre pode nos chamar, irmãos. E nada vai nos segurar nesse mundo. E aí nós vamos entrar em um outro processo. Irmãos, tudo que a Bíblia disse aconteceu literalmente. Eu poderia falar várias coisas que a Bíblia citou, profetizou, milhões de anos atrás. Tudo se cumpriu literalmente. Isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer, não importa o tempo. Vai acontecer exatamente como as Escrituras dizem. E eu quero ler um versículo para terminar, que diz lá em Judas. Ora, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória, com abundante alegria. Ao único Deus sábio e Salvador, seja a glória, majestade, domínio e poder para todos sempre. Amém. Fala o seu irmão, Deus é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar diante da sua presença, de sua glória, com abundante alegria. Deus é poderoso, irmãos. Eu sei que teve parte que forte dessa ministração, mas Deus é poderoso para nos sustentar até aquele dia. Guarde essa palavra, porque Deus é poderoso para sustentar. Essa é a expectativa da igreja. A nossa expectativa não é melhorar de vida, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não devemos desejar isso. Mas a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa não é essa. Porque isso é muito indigno para se comparar com o que vai ser revelado para nós. Isso é muito pouco perto da grandeza. E outra coisa, você pode viver aqui, quem sabe, 110 anos. Mas a nossa vida com Cristo vai ser eterna, não pode ser comparada. Existe uma eternidade. Uma eternidade, irmãos, que não é possível nós medir. Uma eternidade de glória que está reservada para nós. Então nós temos que pegar essa vírgula desse tempo que nós temos hoje e dedicar nossa vida a Cristo. Se manter puro, guardar essa palavra firme, irmãos. Não perca a sua fé, mantenha firme a vossa confissão. Lá em Hebreus fala sobre isso, mantenha firme, porque é a confissão inicial que você fez em Cristo Jesus, é ela que garante, é ela que é o seu passaporte para você ouvir o soar da trombeta e você subir com Cristo, ao encontro de Cristo. Deus te abençoe. Amém?